provavelmente desde 1884, que não havia sermões aqui no púlpito do Convento de Cristo. E daí também eu considero que isso é um privilégio. É uma reabertura. Poder subir ao púlpito para dele proferir algumas palavras, que obviamente não têm essa intenção de se tornar ou de constituir um sermão, destinam-se, sobretudo, a tecer algumas considerações sobre o assunto que nos reúne aqui hoje, a alquimia. É naturalmente óbvio para vós, visto que eu já disse, que eu não sou alquimista, embora tenha um grande respeito pelos alquimistas e também um grande amor pela sua arte, pela sua ciência. Porque a alquimia é simultaneamente uma arte e uma ciência. E é, sobretudo, sobre esses aspectos que eu pensei que poderia dizer algumas palavras úteis para compreendermos de que é que estamos a falar quando falamos de alquimia. Eu vou começar pela definição da alquimia, pela negativa, talvez seja melhor, porque fala-se muito de alquimia hoje em dia, mas raramente se fala da alquimia, da alquimia, aquela que é denominada aqui tradicional. Entende-se a alquimia, muitas vezes, como a pré-história da química. Aliás, como o arquiteto Álvaro Barbosa já referiu. É uma atitude que tem vários expoentes. Houve, inclusivamente, alguns autores franceses que, no século passado e no início do nosso século, se pugnaram por essa ideia, tentando demonstrar que a alquimia não passava de uma pré-história da química e, portanto, ela tinha, a determinado momento, sido transformada em química, na química de que nós ouvimos falar e que nós estudamos nas escolas. Essa é uma atitude, é a atitude dos chamados hiperquímicos. É uma atitude abusiva. A química não é, obviamente, o resultado do progresso na alquimia. A química é um retrocesso, se quisermos, uma regressão relativamente à alquimia. A química perde os aspectos, se quisermos chamar assim, subjetivos que caracterizam a alquimia e que fazem da alquimia realmente uma arte de difícil manuseamento. Por outro lado, há outros autores que entendem a alquimia como um processo meramente simbólico ou, também podemos dizer assim, místico, meramente místico. Trata-se de um processo de interiorização, exclusivamente interiorização de determinados processos mentais que, atingido determinado estágio, transmutam ou permitem ao indivíduo que pratica essa metodologia ou essas práticas, que executa essas práticas, de se transmutar ele próprio e tornar-se mais espiritualizado. Isto também é abusivo, esta posição. Ela foi exposta, sobretudo, por autores místicos alemães, da Renânia, cujo principal expoente foi um místico muito famoso, Jacob Boehme, que influenciou muitos autores e que no nosso século teve como principal expoente, embora já de uma forma também lateral, um psicólogo fundador da Escola de Psicologia Analítica de Zurique, toda a gente já ouviu falar, Carl Gustav Jung. Esta atitude tem hoje em Portugal muitos adeptos que veem na alquimia realmente um processo meramente interior, completamente desligado e oposto ao laboratório, ao trabalho do laboratório, que é exatamente o que caracteriza o trabalho da alquimia tradicional. Mas, já agora, se me permitem, eu queria ler-vos uma passagem de um excertozinho, de um capítulo, de uma obra muito
citada, bastante conhecida, de um místico português do século XVIII, o Padre Manuel Bernardes, inspirada exatamente em Jacob Böhm e na mística renana. E as suas palavras são como segue: foi Cristo, nosso Mestre, para o seguirmos, o qual, quando um dos seus discípulos lhe mostrou a admirável fábrica e formosos mármores do templo, lhe levantou o espírito a considerar a destruição dele, em que não ficaria pedra sobre pedra. E outra vez, quando seus discípulos lhe rogaram que comesse, respondeu: eu tenho cá outro sustento, que vós não sabeis. O meu comer é fazer a vontade de quem me mandou ao mundo para cumprir a sua obra. E quando a Madalena lhe derramou sobre a cabeça o alabastro de um unguento precioso, pôs o sentido na unção que lhe haviam de fazer para o sepultar. Porque, enfim, todas as ações do Senhor, interiores e exteriores, como teirândricas, que eram, não podiam deixar de ser perfeitíssimas. O céu de sua alma, como a terra de seu corpo, se sustentavam e regiam pelo princípio do Verbo. Tomemos, pois, muito a peito este exercício, que é um modo de oração transeunte, que independe das solidões e ermitas. É uma alquimia espiritual, mas verdadeira, que, de qualquer metal de criaturas, sabe extrair ouro da presença de Deus. É um andar no mundo fora do mesmo mundo, achando luz nas suas trevas, limpeza nos seus horrores, verdade nos seus enganos e sabedoria nas suas estultícias. É, finalmente, um modo de subir como Zaqueu ao sicômoro, para dali ver a Cristo. Espiritual, perfeitamente legítima do ponto de vista da mística, mas de tudo nada distante da alquimia tradicional. Aliás, estas mesmas teorias foram expostas, não digo neste púlpito, mas nesta casa, por, entre outros, Frei Paulo de Vasconcelos, um autor também setecentista, que escreveu uma obra, aliás várias, mas uma obra de mística, que ainda hoje é um dos momentos altos da mística lusa. Aliás, aqui dentro das paredes do Convento de Cristo havia um laboratório, o laboratório da botica. Não quer dizer que se praticasse alquimia, é pouco provável que houvesse alquimistas aqui. Praticava-se sim aquilo que é um dos momentos de um percurso que conduz invariavelmente à alquimia, mas que tem um objeto diferente. Trata-se de obter medicamentos a partir de matérias vegetais e minerais. Aquilo a que, desde, sobretudo, o século XVI, com Paracelso, se veio a chamar a espagiria. Isso aconteceu aqui, tanto que há uma referência numa obra redigida no século XVIII, mais propriamente em 1702, às funções do boticário do convento. E ele fica responsabilizado por determinado tipo de prática medicinal e farmacêutica, mas, sobretudo, em lembrar ao superior da casa, sempre que for caso disso, a razão da sua ausência dos serviços religiosos de noite. E o texto é muito curioso porque diz: quando houver de fazer o que se deve fazer de noite. Ou seja, a prática do boticário, a prática espagírica, obedecia a regras que tinham a ver, e têm a ver ainda hoje com a hora, com o momento exato, com aquilo que se pode chamar o céu do momento. Porque a alquimia,
como ciência hermética e arte hermética que é, anda de mão dada com outras ciências e com outras artes herméticas. Caso, por exemplo, da astrologia, que é fundamental para determinar o momento exato de realização de determinado tipo de prática. Visto que, ao contrário do que a ciência diz, a mesma causa não produz sempre o mesmo efeito. Isto é, as condições cósmicas e o próprio estado do observador, portanto, de quem pratica a ação causa, também interferem no próprio resultado. Isto ao contrário do que a ciência diz. Mas isto é um axioma da alquimia. O observador, o operador, é causa também o resultado da origem do processo. E o processo, por sua vez, mesmo que se sigam todos os mesmos trâmites, se for realizado em momentos diferentes do ano ou do dia, tem resultados diferentes. Por exemplo, uma cristalização simples de sal, se for feita no momento de um eclipse, resulta de uma determinada forma. Se for feita numa oposição, portanto, o eclipse é uma conjunção, naturalmente, se for feita numa oposição de alguns planetas, tem outro resultado. Portanto, isto vem, obviamente, perturbar bastante o sentido que nós temos do que é a ciência, a ciência obtida perante uma causa, o efeito é óbvio, é obviamente aquele. Em alquimia não é bem assim. A função do observador, a função do operador é fundamental. Aliás, o operador tanto influi como recebe influência, porque nada no universo existe independente. A lei da gravitação universal, exposta por Newton, que era, por acaso, um alquimista, diz isso mesmo. Aplica-se tanto à astrologia, ou à astronomia, como à alquimia. Existe uma inter-relação recíproca entre todos os seres existentes no universo. Todos eles exercem uma influência uns sobre os outros. E, portanto, nada do que acontece é a história da borboleta que bate as asas de Nova Iorque que provoca um furacão em Madrid. Esta história é uma história que hoje a epistemologia aceita perfeitamente, não põe em causa. E a ciência hoje em dia não é mais aquilo que se pensa e que se estuda nas escolas, uma disciplina experimental. O cientista hoje raramente experimenta o que é que seja. O cientista hoje chega a conclusões a partir de hipóteses das quais deduz resultados, efeitos. E depois verifica. Exemplo, bomba atómica. É o mais acabado exemplo disso. Primeiro chegou-se à conclusão de como seria a fórmula. Depois aplicou-se. Resultou bomba atómica. Não se experimentou até chegar à bomba atómica. É o exemplo do mais acabado desta constatação. Portanto, para além destas duas grandes vertentes a que me referi, a dos hiperquímicos e a da psicologia junguiana, que se baseia na mística renana de Jacob Böhm, há outra vertente, que é a vertente tradicional da alquimia, e que é essa que está representada na exposição que daqui a nada vamos visitar, acompanhados pelo Sr. Estevão Miranda, que nos fará o favor de expor alguns dos preceitos praticados pela alquimia tradicional. Desses não me ocuparei, obviamente. Tal como disse também o arquiteto Álvaro Barbosa, a alquimia entrou no mundo europeu pela mão dos árabes.
para a mão do Islão. E entrou pela Península Ibérica. Foi na Península Ibérica que os primeiros vestígios de alquimia se encontram na Europa. E foi a partir daqui que passou à restante Europa. Vieram, precisamente, à Europa e à Península Ibérica, a Toledo, sobretudo, era onde, segundo sabemos, se reunia o maior corpo de alquimistas muçulmanos. Foi a Toledo que se dirigiram vários cientistas e intelectuais e filósofos medievais, sobretudo a partir do século XI, para beberem com a ciência que os muçulmanos tinham preservado do mundo antigo, porque foram os muçulmanos, como sabemos, que preservaram a ciência do mundo antigo, greco-latino, para beberem nessa ciência greco-latina por via dos muçulmanos, por via do Islão, os preceitos da alquimia tradicional e de outras ciências tradicionais, como é o caso da astrologia, por exemplo, que também não é a pré-história da astronomia, como às vezes se ouve dizer e se lê, e outras disciplinas que são também consideradas herméticas. Já agora uma nota, disciplinas herméticas chamam-se herméticas, embora a palavra hermético tenha derivado depois de uma outra semântica, tenha a origem de outra semântica, a palavra hermética, o hermetismo, hoje significa muitas vezes esoterismo, mas originalmente não tem nada a ver com esoterismo. O hermetismo é uma filosofia derivada de uma obra intitulada O Corpo Hermético. É uma obra constituída por vários textos de origem egípcia que são uma espécie de súmula de todo o saber alquímico e astrológico e mágico e etc. Muitas outras disciplinas ditas por esse motivo herméticas. O esoterismo é uma coisa mais ou menos recente, tal como o ocultismo, e tem origem no século XVIII, sobretudo no século XVIII, com a Aufklärung, portanto, a filosofia das luzes alemã. Portanto, é preciso ter isso em consideração, porque o hermetismo foi cultuado na antiguidade, por exemplo, pela Academia Platónica, pela escola pitagórica. Os pitagóricos tinham, inclusivamente, também dois níveis. Os seus membros, a sua escola é constituída por três grupos. O grupo dos meramente ouvintes, que não falavam, só ouviam, e o grupo dos outros que, podendo falar, mesmo assim, estavam divididos em duas castas. Aqueles que ensinavam e os outros que podiam trocar impressões. Portanto, os ouvintes eram os acosmáticos, a palavra acústica, não é? Acosmáticos, ouvintes, e os outros eram os matemáticos, obviamente, aqueles que podiam falar sobre o ensinamento da escola, que é um ensinamento de cariz matemático, mágico, astrológico, alquímico também, porventura, sobretudo no caso de uma ou duas pitagóricas. Também havia senhoras alquimistas, como há senhoras alquimistas. Ora, essa penetração na Europa deu como resultado, através da Península Ibérica, deu como resultado que a Península Ibérica fosse considerada por muitos alquimistas, ao longo da história, como uma espécie de raiz do conhecimento alquímico. Inclusive, houve alquimistas que se dirigiram à Península Ibérica e houve hermetistas que se dirigiram à Península Ibérica tentando chegar ao contacto com essas fontes. Há vários casos conhecidos. Propriamente, a produção nacional não é uma produção que se possa dizer muito florescente. Há alguns casos de alquimistas, há inclusive o caso de um rei português que foi alquimista, Dom Afonso V. Há um tratado de alquimia do século XVIII, de Noia, a aplicação da dimensão filosofal, que é talvez um dos maiores, não só em extensão como em qualidade, um dos maiores e dos melhores tratados de alquimia redigidos em toda a Europa em todos os tempos. E no século
XIX há vários ensaios de indivíduos preocupados com a questão da origem da matéria e da evolução da matéria que abordam questões relacionadas com a alquimia, não sendo alquimistas. Caso, por exemplo, de Matias Aires ou do Visconde Figarier, cuja obra é ainda um monumento, tem um capítulo dedicado à química transcendental, que é a alquimia, é assim que ele chama, química transcendental, que é um monumento, é um tratado de alquimia praticamente desconhecido. E, no entanto, está publicado pela Léo Porto, no século passado. Também houve falsos alquimistas. Isso, em todas as épocas, houve. Hoje, continua a haver, tal como houve no passado. E também houve falsos alquimistas em Portugal. Há alguns casos conhecidos. Houve, inclusive, um primeiro-ministro falso alquimista. Como vês, as coisas de todas as classes, de todos os níveis, entram na história da alquimia em Portugal. Por exemplo, o exemplo que eu me referia, ou que eu me queria referir, é o Conde Castelo Melhor, que foi o primeiro-ministro de João Afonso VI, filho de Dom João IV, e sucessor de Dom João IV, que depois de deposto, tal como o seu monarca, fugiu para a Europa e andou a tentar vender pela Europa fora o segredo que ele tinha obtido, o segredo que ele conseguiu vender em França e em Inglaterra e pelo qual se tornou famoso. Mas tratava-se naturalmente de um açucrador, daquilo que na nossa tradição nacional se chama um alquimiador. No nosso vocabulário existe o alquimista, que é o que se dedica seriamente à prática da alquimia tradicional, e o alquimiador, o fabricante de falso ouro, ou de ouro, por isso simplesmente, ou o falsificador, aparece com esses sentidos. Porque o alquimista tradicional e a alquimia tradicional não têm como objetivo, ao contrário de muita literatura afirma, obter ouro. O ouro, quando muito, será uma espécie de prova real de que ele já obteve tudo o resto que é preciso obter antes de obter ouro. Mas não é o objetivo final do alquimista. Relativamente à cultura alquímica estrangeira, portanto europeia, porque tal como nós, o Príncipe Ibérico enviou para a Europa, também recebeu da Europa. E, relativamente a essa cultura alquímica recebida pela Europa, ou recebida da Europa, o exemplo mais flagrante e talvez o mais importante existente hoje em Portugal é o que se pode retirar da análise da biblioteca conventual do Convento de Mafra. É a única biblioteca, trata-se da única biblioteca conventual existente no nosso país in situ, ou seja, no local onde foi construída originalmente, sem nunca ter sido mexida, nem dispersa, portanto mantém-se íntegra e, portanto, é muito mais fácil detectar as obras de alquimia ali existentes. São muitas. Estão lá os principais autores, as principais obras, muitas delas consideradas proibidas pelo Index, ou pelos vários índices promovidos pelo Santo Ofício. E, portanto, ainda mais interessante é. Agora, resta realmente apurar por que razão havia tanto interesse nessa literatura se, como se diz habitualmente, não havia alquimistas em Portugal. Tratava-se de mera curiosidade intelectual, pela quantidade das obras e pela sua importância, de certo que não. Havia outros. Havia, de certo, alquimistas a trabalhar. Um deles é o próprio Abreu Guzmão de Castelo Branco, que aqui o arquiteto Rosa aludiu, que além de ser um alquimista, era um adepto do Quinto Império, que é uma ideia muito, muito grata aos alquimistas. Porque os alquimistas labutam para conquistar
esse reino novo da natureza. Novo, não porque ele não esteja potenciado na própria natureza, mas porque realmente para o concretizar é preciso trabalhar num sentido que os alquimistas trabalham. Esse quinto império é, segundo a nossa tradição, um novo momento da história caracterizado pela fraternidade universal e pelo respeito pela natureza e pelo ser humano. Aquilo que hoje chamam de direitos humanos. Que os hermetistas sempre respeitaram. Embora muitas vezes não fossem respeitados, porque houve muitos hermetistas queimados no fogo. Ora, esse quinto império, e para terminar esta minha simples abordagem, não despretensiosa, trata-se apenas de levantar algumas leves, esse quinto império, ou essa ideia, é uma ideia que percorre toda a nossa história, percorre toda a nossa cultura, todos os chamados grandes portugueses, grandes homens, se preocuparam com essa questão. E este edifício, que é o resultado de várias campanhas, sobretudo, refiro expressamente à Charola Templária e depois à Igreja Manuelina, construída no século XVI, sob a orientação do Diogo da Ruda, este conjunto arquitetónico exprime também, do ponto de vista formal e iconográfico, essa ideia. A janela da sala do capítulo, a famosa janela da sala do capítulo, é apenas um elemento de um conjunto que precisa ser interpretado globalmente para realmente revelar algum sentido. A janela em si mesma não tem qualquer sentido se não for entendida num contexto. E o contexto tem que ser todo o edifício. Porque o Dom Manuel, quando envia o Diego de Braga aqui tomar Diogo da Ruda, diz ao Diogo de Braga, por carta naturalmente, as dimensões com que o edifício deve ficar, por causa da contabilidade relacionada com a pedra e com o trabalho da pedra, e relativamente ao resto, Diogo da Ruda se encarregará disso. Ou seja, Dom Manuel tinha visto o projeto de Diogo da Ruda, aprovou o projeto de Diogo da Ruda e deixou a Diogo da Ruda o encargo de o executar, de acordo com aquilo que tinha sido decidido entre ambos. Mas isso, obviamente, não é dito no documento. Qual é a ideia que se decidiu? Não é dito no documento. Os documentos não servem, os documentos de chancelia não servem para dizer essas coisas. Essas coisas não se dizem. Essas coisas são, se não secretas, pelo menos discretas. E, portanto, essas coisas sugerem-se a todos quantos participem delas, a todos quantos possam ser tocados por elas, porque, como diz o povo, os objetos nobres vão ter com quem os procura. E, portanto, o Convento de Cristo é uma espécie de objeto nobre, é quase como uma pedra de toque para um outro sistema de ideias que não tem nada a ver com a arquitetura, que não tem nada a ver com este mundo, que não tem nada a ver com, expressamente, especificamente, com o nosso tempo. Tem a ver com todos os tempos, sobretudo com o tempo lançado para o futuro. Que é, também segundo os alquimistas, o tempo em que a pedra filosofal será o motivo central da reflexão e do amor dos homens. Muito obrigado.